Espero que todas e todos estejam passando nesse período aí de quarentena, de isolamento, de ficar em casa de uma maneira extremamente tranquila, né, sabendo que esse é o melhor movimento. E nós resolvemos fazer algumas videoaulas, e eu vou estar tratando o que? Da nossa disciplina, né, da psicologia das organizações, trazendo uma revisão do conteúdo que nós já estudamos. Lembrando que logo no início a gente veio diferenciar, né, a psicologia como ciência e uma psicologia do senso comum, vamos dizer assim. Então, o que caracteriza, o que faz que a psicologia hoje seja uma ciência, né? De imediato, a ciência ela se compõe de um conjunto de conhecimentos sobre fatos ou aspectos da realidade, que a gente vai chamar de objeto de estudo. A psicologia tem seu objeto de estudo. Qual é o objeto de estudo da psicologia? Nós, o ser humano, né? E aí algumas abordagens da psicologia vão falar que é o comportamento, outro vai trazer um olhar mais para a ancestralidade, a psicanálise, né, que traz um avanço na descoberta do inconsciente. Então a gente vai vendo essas abordagens, como vimos no início do semestre, a gente vai revisar um pouco. Mas de imediato, a gente lembrar que a ciência tem ainda como característica fundamental, ela aspira à objetividade. Então a psicologia hoje é uma ciência. Então as suas conclusões devem ser passíveis de verificação e isentas de emoção, para se tornarem validadas para todos. Então, vocês lembram que quando a gente fala da psicologia como ciência, ela tem uma data, né? Ela se inicia através dos estudos. Nós temos hoje, né, o pai da psicologia, ciência, né? Se fala muito que nós temos o Wundt, né? E é através do quê? Dos experimentos que ele vai fazer num laboratório em Leipzig. Então, ele começa a apontar, até porque se existia muito forte um olhar para as ciências exatas, né? Então, a psicologia, para se firmar como ciência, no primeiro momento, precisou, né, desses experimentos, né, dessas medições, e aí ela vem apontando como uma ciência quando? No início do século passado, século XX, um século que se inicia logo após a Revolução Industrial, sempre é importante, e que tem aí um momento de turbulência com a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. E a psicologia ela vai ser de extrema importância, né, nesse período também. Então, reafirmando mais uma vez, então a psicologia, né, para se firmar como ciência, ela tem que ter o quê? Um objeto específico, vai desenvolver uma linguagem rigorosa, métodos e técnicas específicas, né, e esse processo cumulativo do conhecimento e a objetividade. Isso vai fazer da ciência uma forma de conhecimento, e a psicologia se torna uma ciência. Então, eu citei lá a questão do Wundt, né, no início do século passado, no início do século XX, que ele com o laboratório de Leipzig, e ao mesmo tempo, ou simultaneamente, né, em vários países, outros estudiosos vão se debruçar com um olhar para a psicologia. A psicologia ela avança muito com duas abordagens, né, com dois olhares. O behaviorismo, né, que como a própria palavra vai dizer, que é o estudo do comportamento, e com a psicanálise, que até hoje, estamos no século XXI, nós ainda ouvimos falar do Freud, que foi o pai da psicanálise. E o behaviorismo ele vai ter, né, alguns teóricos importantes, entre eles Pavlova, Skinner, né? Como nós entendemos, né, vamos revisar um pouquinho, nós falamos um pouquinho do behaviorismo, as experiências, né, em laboratório, sempre muito controladas, e esse behaviorismo ele avança durante o século passado para vários países, né? Principalmente no mundo das organizações, o behaviorismo ele ocupou muito espaço, né? As empresas, as grandes indústrias, né, elas, quando pensavam em algum tipo de treinamento, elas buscavam muito essa visão behaviorista. E o behaviorismo ele também hoje ele segue por linhas, né, caminhos, não são, que eu digo, eles não negam a base do behaviorismo, né? Mas hoje nós temos a teoria cognitivo-comportamental, que tem essa
esse primeiro momento lá no behaviorismo radical, lá do século XX, e aí esses estudiosos vão se afastando dessa teoria mais radical, e análise experimental do comportamento. A teoria cognitivo-comportamental é muito conhecida como TCC, se divulga muito hoje na mídia, né? E o que é o behaviorismo, né? O behaviorismo ele vai estar, no primeiro momento, observando o sujeito em relação ao ambiente, ou como esse ambiente, né, esses fatores externos, causam sensações no indivíduo. Então, o foco dele é esse, não vai se preocupar com o inconsciente, com as emoções, com os sentimentos no primeiro momento. Então, retomando um pouquinho essa questão do Wundt, né, que ele com seus experimentos dá essa condição da psicologia como ciência, e a psicologia ela vai se afastar da filosofia e da fisiologia, que existe nesse primeiro momento uma relação muito próxima, e se torna uma ciência independente. Mas o Wundt ele tem um aluno, né, que é um discípulo dele, que é o Titchener, e ele vai seguir uma linha mais estruturalista, né? É um apoiador do estruturalismo, principalmente nos Estados Unidos, né? Que acontece que essa corrente não caminha sozinha. Existe também um funcionalismo, que é outro grupo, né, com Willie James e com a questão do John Dewey, que eles vão confrontar, né, os dois, tanto o estruturalista como o funcionalistas, vão ter essa pegada, assim, do olhar para o humano diante do comportamento, né, desse ambiente, das sensações. Mas enquanto os estruturalistas essencialmente queriam determinar o que era a consciência, os funcionalistas queriam determinar como funciona esse pensar, essa consciência do humano. Então isso diz muito, né, de como vai se desenvolver essas duas linhas, né? O behaviorismo também ele começa, né, a ter grande repercussão porque os estudos tanto do Pavlov como do Skinner propõem de uma forma muito, para aquela época, muito coerente, mostrar os processos de condicionamento humano, né? Eles demonstram quanto estímulos repetidos podem formar comportamentos. E aí que estariam os condicionamentos, a explicação da atuação do homem na sociedade. E isso vai se ampliando, né? Tanto a questão no Skinner como do Pavlov, mas principalmente os estudos skinnerianos do Skinner vão estar preocupados com a questão do reflexo, né, e do comportamento. Então, o primeiro momento é o reflexo respondente, né, que é aquele que ele vai chamar da criança que encosta no primeiro momento em busca do leite, né, do alimento no peito da mãe, né? E aí ele vai dizer que isso é um comportamento de reflexo respondente inicial. E depois ele vai começar a apontar, o Skinner, os estudos do comportamento operante, que aí onde vai ampliar esse olhar para as mudanças que esse ambiente e que esse sujeito vivencia na relação. Sempre lembrando que a questão das emoções, dos sentimentos, não são o foco de estudo do behaviorismo.